ambos muito tranquilos. Como eu falei para vocês, a gente não vai mais trabalhar com problema de valor inicial, agora um assunto novo que se refere a sistemas lineares. Então, o que a gente fez na aula passada foi resolução de problemas de valor inicial, que é lá um assunto da álgebra, de equações diferenciais, né? Agora a gente já cai aqui num problema lá da álgebra, que é a resolução de sistemas. Nós vimos lá integração por meio de métodos numéricos, que era algo lá do cálculo diferencial integral, né? Mais especificamente o cálculo integral. Então veja que o cálculo numérico ele está aí para dar suporte a vários tipos de assuntos nas mais diversas disciplinas que vocês já tiveram aí. Então, a de hoje especificamente é a parte de sistemas lineares. Vocês trabalham bastante na álgebra linear. Então, o sistema AX igual a B, né? Na forma, a representação aqui, né? Matricial, aqui é na forma de sistema, a gente consegue representar isso por meio de um sistema, né, de uma matriz. Eu não tenho aqui a representação matricial, mas seria uma matriz com os A's aqui, né, que é a matriz A maiúscula, com os coeficientes A1, A12, A13, até A1N, segunda linha A21, A22 até A2N, até a última linha AN1, AN2 até ANN. Seria uma matriz quadrada de ordem N. Tanto é que a matriz A é uma matriz quadrada, que é N por N não precisaria ser N por N, poderia ser só ordem N apenas. E o que multiplica com o vetor x, que seria um vetor coluna, x1, x2, né? A gente ficaria aqui na vertical, x1, x2, x3, x4 até xn, igual, né? Você teria um produto de uma matriz A quadrada para um vetor, uma coluna do x aqui, igual a uma coluna, o B é um vetor coluna, né? B1, B2, B3 até Bn. Então, essa seria a forma, a representação matricial, que é na forma de sistema, né? A x igual a b, então você tem que o produto já de A com x, que dá essa parte aqui do sinal de igualdade, igual a b, que é o vetor das variáveis independentes, que tem de constantes. Desculpa, é o vetor independente das variáveis, não das variáveis independentes. O vetor independente de variáveis, ou seja, o vetor de constantes. Então a gente vai trabalhar com sistemas lineares nesse formato, tá? Sistemas lineares apenas. Métodos iterativos. Nos casos em que as matrizes são grandes ou esparsas e esparsas ao mesmo tempo, os métodos iterativos são mais indicados. Então, imagina que você tem uma matriz do tamanho 10 por 10. Para você fazer por um método direto, que é calculando, por exemplo, a inversa ou determinando a matriz adjunta, né, para fazer dessa forma, calcular a inversa, de alguma forma calculando a inversa ou por escalonamento, né? Você colocar a matriz A no lado, colocar a identidade no outro e fazer as operações elementares, né? As três operações elementares da álgebra, de forma que você transforme a tua matriz que está no lado esquerdo, a matriz dos coeficientes, que é a matriz A, né? Que é essa matriz A aqui, transforma ela na identidade e o que sobra no outro lado é a matriz inversa. Já deve ter feito isso daí na álgebra linear. Sim. Ou calculando a inversa de algum outro modo, tá? Quando você faz isso, você está fazendo a inversa da matriz de ordem inversa, que dá um trabalho lascado. Computacionalmente também dá muito trabalho, dá muita operação matemática, muita operação lógica, né? Então, quando a matriz é 10 por 10, ok. Quando a matriz é uma matriz 100 por 100, já começa a ficar grande, né? Quando ela é uma matriz 1000 por 1000, 10.000 por 10.000, 100.000 por 100.000, ou seja, 100.000 linhas por 100.000 colunas, você fazer a partir de métodos diretos, como esse de calcular a inversa de uma matriz, para poder... Porque aqui, olha só, vocês sabem muito bem que eu não posso passar lá dividindo B para isolar o x aqui, né? O que eu tenho que fazer? Multiplicar os dois lados por A menos 1. Então, eu faço aqui A menos 1 vezes A vezes x igual a menos 1 vezes B. A menos 1 vezes A vira a identidade. Vezes x é a própria x. Então, x vai ser igual a quanto? A menos 1 vezes B. Então, se você tiver a inversa da A, só multiplicar a inversa da A pelo B, você tem o vetor de solução. É o vetor aí da x1, x2 até xn. Professor, Então, calcular isso. Oi. desculpa, você vai multiplicar por 1 sobre A para... Não entendi. Não, multiplicar por A elevado a menos 1, a inversa de A. Ah, tá, perfeito. 1 sobre A não pode.
Não pode passar aqui por outro lado dividido ou multiplicar por um sobre A, porque não existe um sobre A. Não existe inverso. Não existe não tem como você fazer divisão de matriz. Nesse caso, A é uma matriz. A é uma matriz. Perfeito. Então eu vou multiplicar Tá? pela inversa, né? Isso, multiplica pela inversa. Que é A na Calcular a menos um. inversa é que é A menos 1, A elevado a menos 1. Então, esses conceitos aí, galera, vocês já viram lá, desde o conceito de matrizes, né? Lá do ensino médio. Então, resolver um sistema linear, aliás, começaram a resolver sistemas lineares na sétima série, onde vocês viram alguns métodos para resolução, né? E sétima série é antiga, que é o oitavo ano atual. O que vocês aprendem lá na sétima série? Mas é sistema 2x2, lá vocês resolvem sisteminhas lineares 2x2. Vocês fazem o método da substituição, da comparação e da adição, que é a mais conhecida, né? Multiplica uma linha por um número, soma as duas ali, acha um x, depois volta na outra, substitui e acha y, por exemplo. Esses três métodos vocês viram lá no ensino fundamental. No ensino médio, quando vocês começaram lá no segundo ano do ensino médio, vocês aprenderam, segundo e terceiro ano, aprenderam escalonamento, possivelmente. Tá? Eu falo Nossa, isso porque eu dei professor. aula. Eu, tipo, nunca aprendi escalonamento no ensino médio. Sério Pois mesmo. é, ó, eu dei aula no ensino médio durante anos, tanto no estado, tanto no particular, tanto no estado como no particular, inclusive em faculdade particular. Então eu dei aula em uns 10 anos, antes de entrar na UTF, trabalhei durante uns 10 anos. 10, antes de entrar no concurso, eu trabalhei durante 10 anos dando aula. Então, eu sempre trabalhei isso daí, sempre trabalhei com ensino médio, sempre escalonamento, sempre escalonamento. E aí, assim, eu via que a maioria do pessoal não trabalhava, né? Mas é um pouco mais difícil ensinar o escalonamento lá no ensino fundamental, aliás, no ensino médio, demora, mas depois que pegou o jeito, vai embora. Tá? Sim, Mas é que eu sim. trabalhei em terceirão, segundo e terceirão de escolas particulares, né? Então, no ensino médio, eu nunca peguei ensino médio público, segundo e terceiro ano, para saber se fazia escalonamento ou não. Tipo, Não lembro geralmente era também por quais. substituição que a gente aprendia. Uhum. Escalonamento, assim, para resolução Mas, de ó, sistemas. Abraão, se você pega, por exemplo, o livro do Bongiorno, que é aquele livro padrãozão lá do ensino médio, ele tem primeiro, segundo, volume único, tá? Ele pega todos os anos, o primeiro ano, segundo, primeiro, segundo, terceirão. Primeiro, segundo, terceirão, tem todo o conteúdo. Tem Sim, sim. escalonamento lá nesse livro. Pô, que É bacana. livro de ensino médio. Tem escalonamento lá. Então, Sim. por que não é dado? Não sei. Tá? Mas, enfim. Porque quando você resolve sistemas 3x3, na verdade tem também uma maneira de resolver, que é a outra, né? Que é a partir da método de Cramer. Você lembra do método de Cramer também? Nossa, eu lembro que eu estudei em GA o método de Cramer. Então, o método de Cramer tem no ensino médio. Talvez, será? Agora estou confundindo, eu falei escalonamento, mas é para ter escalonamento. Eu vou até ver, eu tenho esse livro guardado até O hoje. Vou método ver de se Cramer, ele é como mesmo? aquele que você calcula o determinante da matriz principal, daí pega a coluna aqui do D, substitui na primeira, calcula o determinante, pega essa coluna do D, substitui na segunda, calcula o determinante, pega essa coluna do D, substitui na terceira, calcula vários determinantes e se faz uma divisão lá do determinante principal pelo determinante calculado para cada uma das colunas. Coluna 1 é x1, coluna 2 é x2 e por aqui. Perfeito. Tá? Depois você tem a solução do sistema. Então, assim, galera, tem muitas maneiras de resolver sistemas lineares. Só que quando o sistema fica muito grande, imagina um sistema 10x10 você fazer por Cramer. É quase impossível. Você vai ter que calcular determinante de ordem 10. E aí, para calcular Nossa. determinante de ordem 10, você tem que utilizar a classe, né? Aí você vai ter que escolher uma linha ou uma coluna com elementos não nulos, trabalhar lá com o menor complementar, né? Trabalhar com o menor complementar, Ô, que é professor, menos 1 elevado a I mais J, que multiplica determinante daquela matriz reduzida. Você deve lembrar disso aí. Né? Isso também é de ensino médio, tá? ô, professor, Ah, mas por que eu ia resolver uma matriz desse tamanho? porque os problemas na prática, os problemas de engenharia, não existe situação pequena. Existe situação pequena. Quando você vai resolver um problema de grande porte, você pegar uma usina de Itaipu, eu estou falando que eu já trabalhei.
Sim, sim. Tem muitos dados, as matrizes não são pequenas. A gente trabalha com matriz 2x2, 3x3 para entender o que faz, mas na prática, previsão de temperatura, por exemplo, os caras trabalham com sistemas enormes. Tem que fazer cálculo de matriz inversa em algum momento. Tem que fazer a simulação de temperatura, de previsão de temperatura, é cálculo numérico. Os caras só conseguem fazer devido ao cálculo numérico, porque não tem solução exata para isso. É muita Caramba. variável, sistemas muito grandes. E aí, assim, é uma coisa prática, né? Você vai trabalhar, talvez, na própria estatística, quando você pega uma estatística mais avançada, você pode estar trabalhando sistemas lineares dentro dela. Para quê? Para trabalhar análise de cluster, análise fatorial, enfim, a parte de classificação, quando você trabalha com classificação, a própria ciência da computação trabalha com produção de sistema o tempo todo. Então, você precisa saber, você precisa ter métodos né, que não demandem tanta operação matemática e que sejam mais fáceis. Por isso que os métodos interativos, que são esses que eu vou apresentar na aula de hoje, eles são muito bacanas. E eles são muito bons, principalmente para matrizes grandes e matrizes esparsas, que são matrizes que têm bastante zeros, bastante elementos nulos, né? E como que eles se baseiam? Eles partem de uma aproximação inicial, que vai ser um chute inicial aqui, da solução do sistema x igual a b, e gera uma sequência de soluções aproximadas de x, ou seja, isso daqui tende a convergir para a resposta verdadeira. Então, nesse caso aqui na aula de hoje, a gente vai trabalhar dessa forma. Cada interação, ele converge, ele tende a se aproximar do resultado. Só um pouquinho, pessoal. Bom, acabou de chover aqui em Foz do Iguaçu, tá muito calor, muito calor. Opa, aí é bom. Eu vou dar aula sem camisa, gente, só para vocês terem ideia de tanto calor que tá. Ainda Mas bem que o aqui, senhor avisou que amanhã eu tô indo pra aí, eu ia levar roupa de frio. não, mas aqui em Foz do Iguaçu não é frio nunca, cara. Aqui você pode vir tranquilo, Jana. Você mora onde, Jana? Moro em Cafelândia, perto de Ah, Cascavel. Cafelândia, eu sei onde que é. Não, mas aqui em Foz do Iguaçu é tranquilo demais, é assim, tranquilo, é muito calor, é muito quente. Uhum. Aqui não precisa roupa de frio. Hoje, por exemplo, se sair fora de casa, aqui vai estar bem agradável, mas dá para ficar até sem roupa, dá para ficar sem camiseta, tranquilo, assim. Mas já tá fresquinho, tá gostoso, né? Então acho que deve estar uns 21 graus, 20 graus sem sol, aí é bom. Da hora, pô. Mas vamos lá então, gente, vamos lá. Bom, isso daqui eu acabei de comentar com vocês. E aí, esse sistema x igual a b, de alguma forma, a gente vai transformar ele num sistema C. X igual a C, que é uma matriz diferente da matriz A, vezes x mais g. Olha que doideira, né? Você pegar esse sistema aqui e escrever ele nesse formato aqui, alguma coisa a gente vai ter que fazer para chegar nesse sistema. Onde C também é uma matriz quadrada e G é um vetor n por 1, que não é o vetor B. Tá? Não é igual ao vetor B, não. Pode até ser que coincida, pode ser que A seja igual a C, mas geralmente 99,99999% das vezes não é. Em algum momento pode até ser. Então, a essa função aqui, que é a nossa função x igual a cx mais g, eu vou colocar o índice aqui, ó, x índice mais 1, como se fosse o próximo x, eu vou precisar do x anterior, né? É algo assim. Vocês já vão entender, tá bom, gente? Vocês já vão entender no método, quando a gente entrar aqui no método de Gauss-Seidel. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que vai ter em algum momento uma função de iteração que ela vai ter essa cara aqui, ó. Ou seja, a função φ de x, né? A φ de x vai ser igual a c vezes x mais uma função g. E a cada iteração que a gente... Não é interação, é iteração, tá, gente? Tem diferença. Iteração é cada passo, né? Cada rodada. E Professor, cada... Ah, eu lembro dessa palavra iterar lá do cálculo 2, tipo, que você só dava. é a Você mesma coisa. mostrava, você não ia resolver o negócio inteiro, só mostrava assim a. Como que ia ser. É o mesmo sentido da palavra lá, é interação. O pessoal da computação sabe muito bem o que é isso. Então, é importante observar que a sequência de aproximações, isso aqui é a aproximação inicial, tá? A primeira aproximação, segunda, terceira, quarta, até a késima aproximação, é tal que o limite, olha que interessante isso, o limite de x na késima iteração, com k tendendo a infinito, vai ser o próprio alfa. E o que é alfa? É a solução do sistema. Então, se eu tivesse condição de fazer isso infinitas vezes, aplicação dessa função de iteração,
uma quantidade muito grande de vezes, a resposta ela vai convergir. Tá? Então, alfa, que é a minha solução do sistema, né? Alfa igual a C vezes A mais G, ou seja, repetindo de novo, né, que esse alfa vai ser a solução do sistema. Certo? Critérios de parada. Aí você vai falar assim, poxa, mas eu posso fazer o K tendendo ao infinito, mas o meu computador não aguenta um número muito grande de iterações. Sei lá, 200, 500 mil, 10 mil, 50 mil, 1 bilhão de iterações, mas isso não vai demorar muito tempo. Então, tá, você pode limitar de alguma forma também para isso parar, né? Então, se a sequência X, a sequência de ordem K mais 1, estiver suficientemente próximo que vem daqui, veio antes dela, a gente para o processo. Ou seja, se dessa etapa, se dessa solução, dessa aproximação, da késima aproximação para a késima mais uma operação, iteração, desculpa, se da késima iteração para a késima mais uma iteração tiver pouca diferença no resultado, aí você pode também parar. Tá? É um critério de parada. Para isso a gente utiliza um epsilon. Então, o que você vai fazer? Só que daí é o seguinte, esse x aqui não é um número, né? Ele é um vetor. Como você vai fazer num vetor? Você vai comparar o primeiro elemento desse com o primeiro elemento desse, o segundo desse com o segundo desse, o terceiro desse com o terceiro desse. Por isso que nós temos aqui, ó, chamando isso daqui de diferença, que é a diferença desse vetor para esse, né? Se fosse um número, é só você fazer um número menos outro, mas aqui é um vetor, aqui é outro vetor. Como que você vai comparar eles para saber se eles estão mudando muito? Você vai olhar para dentro deles, em cada um dos elementos, cada um xi, né? Um xi na etapa k mais 1 e o xi na etapa k, e pegar o máximo deles. Ou seja, você vai varrendo primeira linha com primeira linha, faz um menos outro. Segunda linha com segunda linha, faz um menos outro. Terceira linha com terceira linha, faz um menos outro. E pega o máximo desses valores aí. E verifica se o maior desses valores, linha a linha, ele é menor que epsilon. Se for, aí você para. Então, você parando, você afirma que a tua solução, a última calculada, é a solução desejada. Aliás, é a solução final. Beleza? Computacionalmente, o número máximo de iterações também é um critério de parada. Você pode fazer 10 mil iterações. Fala assim, você fala para o computador lá, você não vai conversar com ele, quem é da programação sabe disso. Computador, para de fazer conta se essa diferença aqui for muito pequena. Se ela não ficar tão pequena, até um determinado número de iterações, pare com tantas iterações. Tá? O que acontecer primeiro? Então, é uma maneira de você fazer o método, o algoritmo parar depois das contas ali. Da mesma maneira que no teste de parada dos métodos iterativos para zeros de funções, que ainda a gente não viu, podemos efetuar aqui o teste do erro relativo. O que é teste do erro relativo? É você pegar essa diferença, né, essa continha aqui que nós acabamos de comentar, que é um vetor de diferenças aqui, não é um vetor, isso aqui é um número, na verdade, né? Porque ele vai pegar o máximo aqui da diferença dos vetores, então ele acaba sendo um número isso. Eu vou chamar de erro, ou vamos chamar de distância, que é melhor, de distância, né? A distância máxima na iteração k mais 1, né? Vamos ver se ele chama de erro, né? Ele chama de erro relativo, isso aqui é um erro, né? Distância. É a distância entre um e o outro, né? Um erro. Eu não gosto dessa palavra aqui de erro, tá? Porque esse D aqui não se comporta como um erro, não. Ele é uma distância apenas. Ele é um erro, mas não é o erro real mesmo. É uma diferença. Uma diferença entre um número e outro, tá? Então, fazendo esse cálculo relativo, você faz o quê? Você pega esse cara que você acabou de resolver aqui, né? Que foi essa forma, e divide ele pelo máximo valor dentro do vetor. Dentro do qual vetor? Do vetor atual. É o último calculado ali. Tá? Isso é uma maneira de fazer o cálculo do erro relativo. Então, vai te dar um número também. Vamos chamar de erro relativo para poder dar um nome aí, para vocês mais ou menos entenderem qual é a ideia, tá? Mas eu não gosto particularmente de chamar isso daí de erro, porque seria erro se você tivesse a resposta verdadeira, comparado com a resposta verdadeira, mas comparado entre duas iterações consecutivas, que é na etapa K mais 1 e na etapa K, chamar isso de erro é um pouco equivocado, mas a maioria dos livros trazem dessa forma, né? Por não ter uma outra maneira mais apropriada para chamar.
Por isso que a letrinha D ali é importante. D de distância. Fazer distância aqui. O método de Gauss-Jacob é o método que a gente vai trazer, então, para tornar possível a gente escrever esse sistema x igual a b no sistema x igual a cx mais g. E de que forma isso vai ser possível? A partir do sistema ax igual a b. Vou já resumir para vocês, vamos ver aqui. Eu estou falando. Simplesmente, na linha 1, isolando x1, na linha 2, isolando x2, na linha 3, isolando x3, na linha 4, isolando x4, até a última linha, na última linha, isolando xn. Ah, é só isso? Sim, olha só. Na primeira linha, você tira o x1 daqui, joga esse cara para o outro lado menos, esse para o outro lado menos, esse para o outro lado menos. Então ficou o quê? E tinha um B1 lá já, né? B1 está aqui, menos A12x2, menos A13x3, menos A14x4, menos A1nxn. Dividido tudo por A11. Tá? Porque eu isolei o x1 aqui, então passa esse A1 dividindo. Então veja que nós já temos um pequeno problema aí, que esse A1 não pode ser zero. Se ele for zero, eu passo aqui divisão por zero, não vai dar certo. Na segunda linha, você faz a mesma coisa. Na segunda linha, você isola esse x2. Então, pega o B2 menos A21x1, ali, né? Menos A21x1, menos, pula esse cara aqui, menos A23x3, tá aqui, ó. Menos, assim por diante. Continua. E depois passa o A22 dividindo. Ah, o A22 também não pode ser zero. Para que o sistema, e assim por diante, tá? Para que o sistema x igual a cx mais g exista, é necessário que os a e is sejam diferentes de zero para todos os is. Os a e i, aliás, os a e i sejam diferentes de zero para todo i, ou seja, os coeficientes aqui dos termos que estão na diagonal principal, os elementos que estão na diagonal principal, eles não podem ser zero. Justamente por causa da divisão, ele vai passar dividindo. Caso isso não ocorra, o sistema x igual a b tem que ser reagrupado, ou seja, você pode trocar coluna de posição, você pode fazer troca de linhas. Né? E se você pega um sistema e muda essa linha aqui, inverte essas duas linhas de posição, a primeira e a segunda, o resultado não vai mudar. Você sabe muito bem disso. Isso é uma operação elementar. Se você muda a coluna de posição, o resultado também não muda. Mas aí tem que ter um cuidado, porque se você muda a coluna de posição, você está mudando a posição das variáveis. Então, quem que vai ser... se eu mudar a coluna 1 e a coluna 2 de posição, você vai calcular, o primeiro resultado vai ser o x2, o segundo resultado vai ser o x1, o terceiro vai ser o x3, ele vai mudar a ordem dos resultados. Cuidar isso. Então, é dessa forma que a gente transformou aquele nosso sistema, esse daqui, né, o ax igual a b, nesse formato aqui, porque olhando para cá, eu tenho aqui um x1 que está em função dos outros x aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Aqui fica mais claro. Fazendo isso aqui, esse processo de isolar o x1 na primeira linha, x2 na segunda linha e assim por diante, eu acabei caindo nisso daqui, ó. Pode ver. Cadê o g? Vamos começar por esse mais fácil. Cadê o g? O g é esse cara aqui, ó. É o B1 dividido por A1, na primeira coluna. Aqui o B2 dividido por A22. Até o BN dividido por ANN. Essa coluna aqui seria o B. O G, aliás. Tá? Quem que seria esse C aqui? É a matriz dos coeficientes. Veja que agora ela está diferente da matriz A, porque aqui é menos A12, menos A13, assim por diante. Nesse caso, nunca vai ficar igual. Dividido por A1. Esse A1 aqui está dividindo todos, ele está multiplicando pelo inverso todos aqui. E assim por diante. Então vejam que esse sistema aqui, ó, nessa forma que eu tinha comentado antes com vocês, ele está aqui pronto. Olha como é fácil, galera. Agora eu já vou até adiantar uma coisa para vocês. Todo sistema dá para resolver dessa forma? Não. Não. Primeiro que esses caras aqui, ó, 10, 5 e 10 não podem ser zero, beleza. Esses elementos aqui, esses coeficientes não podem ser zero. Tá, não são. Precisa reagrupar, reordenar a matriz? Não, a princípio não. Mas será que ele vai convergir para a solução? Será que ele vai encontrar a solução? Todos vão encontrar a solução? Não. Professor, desculpa, quais coeficientes não podem ser zero? Só para fixar aqui. Esse daqui, ó, que é o A11, o A22, o A33.
são os números que estão aqui na frente do X1 na primeira linha, que está na frente do X2 na segunda linha, que é o A22. Entendi. A1, A22, A33, A44, eles não podem ser zero, porque se eu passar eles dividindo aqui, ó. Sim, sim. Isso. Então isso daqui não pode ser zero, isso não pode ser zero, isso não pode ser zero. Aí, vamos lá, eu quero resolver esse sistema com um chute inicial, vou chamar de chute inicial, tá? Mas é uma solução inicial. 0,7 menos 1,6, 0,6. Se eu pego isso aqui e coloco no lugar do x1, esse daqui no lugar do x2, esse daqui no lugar do x3, não vai dar 7. Se eu coloco esse 0,7 no lugar do x1, menos 1,6 no lugar do x2 e 0,6 no lugar do x3, na segunda linha, o resultado não vai dar menos 8. Se eu faço a mesma coisa na terceira linha, o resultado também não vai dar 6. Tá? Porque é uma solução inicial, tem que partir de algum lugar. Poderia ser 0, 0, 0, pode ser o número que você quiser. Uma tripla soluções aí. Perfeito. Tá? Você pode colocar qualquer chute inicial, a princípio. Depois eu vou comentar aí que nem sempre isso daqui chega na solução, tá? Tem alguns critérios. O epsilon que eu quero usar é 0,05. Lembra do epsilon que eu comentei antes lá para fazer aquele vetor de diferenças? Então, o primeiro passo é olhar para esse sistema aqui e tentar escrever ele dessa forma, genérico. Muito fácil só você olhar para isso. Nem precisa escrever isso daqui, tá, gente? É só você pegar aqui e isolar o x1 na primeira linha. X1 vai ser igual a quanto? 7 menos 2x2 menos x3, tudo dividido por 10. Não precisava nem escrever 1 sobre 10. Então, sobre 10. X2 é a segunda linha. Menos 8, menos x1, menos x3, dividido por 5. Isola x3 da terceira linha. 6, menos 2x1 joga para o outro lado, menos 3x2 para o outro lado, tudo dividido por 10, tá ali. Bom, eu já escrevi ele nesse formato aqui, ó. O que você precisa... A princípio, você não precisaria escrever esse K1 aqui, os Ks ali. Depois que você isolou os elementos aqui da diagonal principal, aí sim você monta um sisteminha novo, escrevendo. Isso daqui é o x1 na etapa K mais 1, x2 na etapa K mais 1, x3 na iteração K mais 1. Veja que do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho sempre K mais 1, porque ele está se referindo a essa equação aqui. E no lado direito da igualdade, você usa o x na etapa K. Beleza? Isso aqui, montando, tranquilo. Agora eu vou fazer K igual a 0. K igual a 0. Começa com K igual a 0. Então, eu tenho que o x0 aqui, a aproximação inicial, o dado enunciado é isso. Para K igual a 0, eu vou ter isso aqui. O x1, a primeira aproximação para x1, primeira aproximação para x2, primeira aproximação para x3. Coloco aqui, x0, 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 x0. O que eu tenho que fazer com isso daqui, pessoal, do lado direito da igualdade? Pegar esses caras aqui e substituir aqui dentro. Tá? Isso aqui, ó. Muito simples. Muito simples. Só fazer isso. Sim. Quando eu dava aula no ensino médio, eu dava aula também na faculdade particular, dava cálculo numérico. Eu levava isso aqui para uns alunos do ensino médio, né? Para eles tentarem entender, mostrar como é legal, né? Esse método interativo. Sim. Os alunos adoravam. Nossa, sério? Do ensino médio? Não, mas isso aqui é fácil, né? Caramba, que bacana. É bem tranquilo, eles conseguem entender perfeitamente. É mais fácil do que você explicar Kramer para eles. É muito mais fácil que resolver por Kramer. Mais milhões de vezes. Então, explicar a matriz adjunta, toda aquela parte, o fator menor complementar, explicar o teorema de Laplace, tudo aquilo lá é bem mais difícil de fazer isso. Só que isso daqui não vai me dar a resposta imediata, né? Isso daqui eu vou ter que ficar brincando com as respostas, né? Bom, quando eu faço a atualização do meu x1, x2, x3, que é o meu vetor x, eu tenho aqui, ó, isso daqui, pessoal, eu poderia escrever aqui x, parênteses 1, x maiúsculo, tá? X grandão, parênteses 1, ou seja, a primeira aproximação para x. Esse daqui deveria ser um x grande aqui, tá? Aqui deveria ser um x grande. Ou pode ser pequeno assim, ó, para não dar conflito na anotação nossa, porque daí assim, ó, quando você coloca o índice aqui, eu estou falando de elemento específico. Quando não coloco o índice aqui, eu estou falando de quem? Do próprio valor, do próprio vetor inteiro, tá? Isso daqui é número, ó, x1, x2, x3. São os elementos. Esse x aqui é só o vetor. E deveria ser minúsculo, pode ser minúsculo, não precisa ser maiúsculo, ele não precisa ter essa distinção.
Então, quando você pegou esse valor aqui, esse vetor aqui, jogou aqui dentro, esses resultados, e fez as continhas, você teve uma atualização dos valores de x. Então, esse é meu novo x1, esse é meu novo x2, esse é meu novo x3. Mesmo que os chutes iniciais, os valores iniciais eram esses. Agora, tem uma outra solução. Na verdade, solução não, uma outra aproximação. É a primeira aproximação para x. Então, a aproximação inicial para x que foi dada no inicial, aqui, ó, tá legal para mostrar para você. Esse cara aqui é vetor. Esse daqui não é vetor, esse aqui é um elemento, que é x1, x2, x3. Então, esse cara aqui, ó, é igual a tudo isso. Tá? Tanto faz você escrever x parênteses 0 ou escrever tudo isso daqui. É mais fácil escrever assim. É a mesma coisa. A anotação está indicando que é a mesma coisa. Quanto que foi a aproximação inicial? Isso. Quanto que foi a primeira aproximação para x? Tá aqui. A primeira aproximação para x é igual a isso. Vou falar, o que é isso daqui? Isso daqui é aquele vetor que tem o x1, parênteses 1, x2, parênteses 1, x3, parênteses 1. O que eu tenho que fazer agora? Mudar o valor do k. Antes eu utilizei k igual a 0. Agora eu vou usar k igual a 1. Mas isso se eu for continuar a continha, né? Porque ainda não sei se eu vou ter que continuar. Vou ter que calcular o quê? O erro. Aquele D lá que eu falei que não pode chamar de erro, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para esse vetor aqui e esse vetor e fazer a comparação. Eu pego esse elemento menos esse em módulo. Vejo qual que é a distância desse para esse. De 0,7 para 0,96 é 0,26. De menos 1,6 para menos 1,86, a distância, ou seja, a diferença entre um e outro em módulo é 0,26 também. A distância de 0,6 até 0,94 é 0,34. Você vai pegar o maior desses três valores aqui, que é o 0,34. Máximo dessas três diferenças. Então, esse D1 aqui seria o primeiro valor para D aqui é igual ao máximo desses três valores, que dá o 0,34, e o 0,34 é maior que epsilon. Eu quero que ele seja menor que epsilon. Então eu tenho que continuar. Tenho que pegar agora esses novos valores aqui e colocar dentro do processo iterativo. Então, Senhor, o valor de epsilon é uma constante ou... Erro, é um erro. A gente pode colocar esse erro? Hã? A gente que define esse erro. Não, o erro é dado no exercício. Ou o engenheiro vai falar assim, eu quero que no máximo a tolerância é essa. O engenheiro vai falar para ti, vamos supor que você seja o engenheiro, você vai passar para mim, você, quero que você faça uma conta para mim aí, né, o erro tem que ser no máximo tanto. Você passa para mim o erro, eu vou calcular. O calculista lá vai fazer as continhas. O engenheiro lá que está desenvolvendo o projeto de alguma coisa, ele vai ter que saber qual que é o erro máximo tolerado. Ele vai te passar isso mesmo. Perfeito. Então vamos lá. Agora eu pego de novo e atualizo agora esses índices, né? Em vez de colocar x1, primeira aproximação de x1, primeira aproximação de x2, primeira aproximação de x3, como eu tinha aqui, ó, primeira aproximação deles, agora eu faço a segunda aproximação e utilizo os Ks, os xks aqui anteriores, né? O que xk anterior? Deixa eu voltar um pouquinho. Isso aqui, estou vendo, ó. Com os casos anteriores, nos últimos casos. Tem que colocar mais um. Então agora o que você vai fazer? Você vai pegar esses três valores do x1, x2, x3 e jogar aqui dentro. E calcular os novos x, que seria a segunda aproximação de x. Então, a segunda aproximação de x1, segunda aproximação de x2, segunda aproximação de x3. Isso daqui não muda, tá, galera? O que muda são esses índices apenas. Né? Essa estrutura aqui não muda. Estou só atualizando esses valores. O que eu faço? Jogo esse valor aqui no lugar do x1, esse no lugar do x2 e esse no lugar do x3. Tudo. E aí eu faço uma nova continha, eu tenho um novo vetor. Eu tenho uma nova aproximação. Ó. Tinha o x1 que era isso, agora o meu novo x, que é a segunda aproximação do x, é esse aqui, ó, que veio daqui, tá? Deu isso aqui. Então, antes era 0,96, agora está 0,978. Antes era 1,86, agora ficou 98, era 0,94, foi para 0,966. Agora eu vou calcular essa diferença, a diferença na etapa 2. A diferença na etapa 2, simplesmente você vai olhar aqui para 0,96 para 0,978, a diferença é 0,01, opa, aqui já ficou menor que essa, bacana. Mas não basta apenas um, tem que ser todos. Você tem que pegar então o máximo dessa diferença e verificar se vai passar. De menos 1,86 para menos 1,98,
ponto 12. Aqui já travou. Vou ter que fazer mais uma iteração. Não interessa quanto que vai dar as outras. O máximo, né? Você não precisa necessariamente toda vez fazer o máximo. Você fala assim, se um já não deu certo, vai ter que fazer de novo outra iteração. Em todo caso, se fosse calcular todos aqui, o máximo deu 0,12, tá? Que é maior que 0,05, que é o epsilon. Então, vou ter que continuar, fazer K igual a 2. Para o K igual a 2, eu uso aqui, ó, 3, 3, 3 e tudo aqui 2. Pego esse cara com x1, esse com x2, esse com x3, que foi o último que eu tive. E joga aqui dentro. E atualiza de novo os x. Então, agora você tem o x3, que é quem? A terceira aproximação de x, que é quem? 0,999, que veio daqui dessa conta, menos 1,989 e 0,998. Tá? Então, aí de novo tem que ver se esse resultado aqui que foi da iteração anterior com o atual, se ele mudou muito, né? Ó, 0,978, 0,99, opa, está bem perto do valor. Menos 1,98, menos 1,989, está bem perto. 0,966, 0,998. Aí a questão é, tá legal esse valor? Eu não sei, tem que verificar agora, calculando essas diferenças ali, né? De 0,978 para 0,999, que dá 0,021, beleza. De menos 1,98 para menos 1,99, também foi menor que o 0,05, que estava no enunciado. E 0,966 para 0,998, 0,03. Beleza, então aqui significa que eu já obtive meu resultado conforme a margem de erro que foi dada, que foi esse F. Tá? Beleza? Por isso que eu falo, galera, isso daqui não é erro. O erro é isso aqui, ó. É o epsilon. Esse cara aqui é a distância. A distância tem que ser menor que o erro. A distância entre uma iteração e outra. Né? Então, quem que vai ficar como resposta final? Isso aqui, ó. Agora, se você pegar esse 0,999, menos 1,989, 0,998 e jogar lá no enunciado, dentro do sistema, você vai ver que vai dar quase que certo o valor que está no lado direito da igualdade. Pega aqueles três valores. Professor, então essa foi uma solução que nós achamos para esse sistema de 3 variáveis que vai dar um valor aproximado para cada uma das variáveis. É. Porque, tipo, às vezes se a gente fosse tentar resolver esse problema de forma analítica, a gente nunca ia conseguir resolver ele. Na verdade, eu estou dando sempre exemplos fáceis aqui para vocês entenderem, né? Mas se for resolver aqui por escalonamento, ele vai dar a resposta exata. A gente chegou numa solução aproximada. Eu já vou mostrar para vocês o software, que daí o software que vai fazer 50 mil iterações, se for o caso. Né? Tem que entender a mão como é que funciona. Perfeito. Então, se você pegar aqueles valores para x1, x2, x3 e jogar aqui na primeira linha, vai dar quase 7. x1, x2, x3 vai dar quase menos 8. x1, x2, x3 vai dar quase 6. Pô, que da hora, professor. É tipo, nós conseguimos uma matriz que é um vetor, né? Um vetor solução. Seria correto falar que é um vetor solução? É um vetor solução. Perfeito. E, professor, outra dúvida aqui rápida. Existe mais problemas matemáticos que têm resolução analítica ou mais problemas matemáticos que não têm resolução analítica? Mas que não tem solução analítica. A gente trabalha só com alguns métodos. É mesmo quando você pensar em números inteiros e números irracionais. Né? Entre dois números inteiros, você tem infinitos irracionais. Então, a maioria da prática, ela é muito... a gente está trabalhando com sistemas lineares. É a mesma coisa, a gente está trabalhando somente com reta. E as outras curvas? É como se a gente tivesse, toda vez que a gente fala com sistemas lineares, é a mesma coisa que você imaginar lá na 7ª série, 8º ano lá do ensino primário, que você aprendeu a parte de retas, ou o primeiro ano do ensino médio, que você trabalha com função de primeiro grau. Sim. Aí você fala assim, função de primeiro grau, mas e as funções hiperbólicas, as funções trigonométricas, as funções polinomiais de grau alto, de alto grau, não são mais avançadas, não são mais elaboradas, elas não pegam um leque muito maior das aplicações? Sim, porque reta, nem tudo é reta. Né? Você pega lá, por exemplo, uma curva de crescimento populacional, é uma reta? Não. Sei lá, estou chutando aqui. Chuva, a parte de chuva. Você começar a calcular quantos milímetros chovem por dia, né? e fizer isso daí por meio de uma curva, uma reta seria interessante? Não, porque não é linear. Não é constante, não tem chuva todo dia. Sim, sim. Algumas épocas do ano chove mais, outras chove menos. Então, talvez aí uma
uma função trigonométrica ou alguma coisa assim, para poder dar um ajuste, uma função mista, né? Sim. Então, a gente trabalha só com aquela coisa bem basiquinha lá, reta, reta, reta. É, tudo que a gente fala em sistemas lineares é algo extremamente sem graça, né? Mas a gente aprendeu função, vocês aprenderam função no primeiro grau, eu também aprendi, justamente para entender o conceito de função. Sim. Tem que ter assim na nossa cabeça. O que a gente quer aprender com isso? É entender o conceito de função, não é falar que só aquela função ali ela resolve tudo. A partir do momento que você trabalhou bastante o conceito de função, não interessa se é com função fácil ou função difícil. Por isso que eu estou falando. Nós estamos aprendendo aqui o método em si. Não, mas a gente está trabalhando com função com sistemas lineares. Beleza? A gente está trabalhando com sistemas lineares. Tenta resolver um sistema não linear. Galera, não é fácil. Sistemas não lineares não tem solução. Não tem um método para você chegar lá e resolver tudo isso que o método numérico. Geralmente ele vai dar conta disso. Tá? Não tem. Ó, vamos lá. Bhaskara resolve o quê? Equação do segundo grau. E equação do terceiro grau? E equação do quarto grau? Do quinto, do sexto, do décimo, do trigésimo, do bilionésimo grau? Tem, Nossa. tem fórmulas para resolver isso? Não tem. Então veja a complexidade. A gente fica só no. Por isso que eu falo. Tem solução analítica? Tem uma equaçãozinha para você resolver uma equação do quarto grau? Não existe. Por que Tipo, até agora ninguém fez? Porque é muito difícil e não compensa. o que dá pra fazer é uma gabelada, né? Tipo, fazer uma manipulação algébrica, substituição de quadrados, né? Você chama. Mas no quarto grau não dá, viu, Abrão? Por exemplo, só tiver, vai, x na quarta mais 8x na segunda, por exemplo. E não tem nenhum Sim, x mas na terceira. daí você está fazendo redução. Isso daí se tem na oitava série. Ó, na antiga oitava série, que é nono ano. Isso daí se chama equação biquadrada. Isso, equação de Equação quadrado. biquadrada, tá com esse nome lá nos livros de ensino fundamental. Quando você aprende Bhaskara, acho que é sétima, oitava série, se não me engano, antigo oitava série, que é o atual nono ano, vocês são da nova geração, tem esse conceito lá, equação biquadrada. É o que aparecia antigamente nos livros. Não sei se hoje mudou esse termo aí, mas é para ser. Então, quando tem esses tipos de equação incompleta, isso daí é caso muito pontual, cara. Isso daí é você forçar o negócio para facilitar a vida. Sim. Mas assim, você tem que pensar genérico. X a quarta mais raiz quadrada de x, raiz quadrada de 17 vezes x ao cubo, menos. Estou falando raiz quadrada de 17, que é um número, tá? Então eu posso usar uma raiz Sim. quadrada na frente, só não posso colocar uma raiz quadrada de x, né? Mas que tivesse uma raiz quadrada de x, e aí? Como que resolve isso? Nossa, eu É sei, difícil, né? complicadinho. X ao cubo mais Por, tanto x ao quadrado, mais uma raiz quadrada de x, mais um x elevado a um terço, é a raiz por cúbica. exemplo, professor, vem x ao cubo. Daí o cara vai lá e faz Biot-Ruffini, né? É, ele vai utilizar lá o teorema das raízes racionais para verificar se existe alguma raiz possível lá e substituir na equação, confirmar se o teorema do resto. O teorema do resto fala o seguinte: você pega o número substituído na equação e ele dá zero, é porque aquele número é raiz da equação. Aí você aplica Breuer-Ruffini. A não ser Sim. que você fique lá num papel lá com 300 Breuer-Ruffini tentando. Eu sempre falei, não fica tentando aqui. Tenta lá no, Teorema das Raízes Racionais, ensino médio, galera. O livro do Bongiorno. Eu falo, ele é muito rico. Se você entender todo aquele livro lá, o cálculo, a matemática para vocês é a coisa mais fácil do mundo. Pô, que bacana, professor. Eu gosto daquele lá, Fundamentos da Matemática, eu acho. Já viu É, Fundamentos da não, Matemática? não tô lembrado qual que é esse Nossa, daí. falam que é a Bíblia da Matemática. Mas esse Bongiorno, deve ser bom que nem esse daí, viu? Mas vale a pena, galera. O problema é que o ensino médio ele é muito matado, né? Ele chega aí no Ô, ensino professor, superior eu vi aqui é Fundamentos da Matemática Elementar. esse daí eu acho que eu conheço, cara, esse livro. Nossa, é muito top esse livro. Pra você ter Esse ideia, livro. o pessoal recomenda esse livro pra quem quer fazer vestibular pro ITA. Legal, cara. Legal. Bem da hora. Talvez ele seja um pouquinho mais avançado, então, que esse do Bongiorno. Mas o Bongiorno ele tem tudo basicão lá de uma maneira bem fácil de entender. E o legal, professor, é que por exemplo, com esse método que a gente descobriu, a gente consegue resolver, sei lá, sistemas de N variáveis. E pode ser qualquer grau também ou não?
Só no primeiro grau. Pô, bem legal, hein, pessoal. Como assim? Qual que é o grau? Por exemplo, a gente só tava com 3x, 2x, igual você nos mostrou ali o sisteminha como que ele tava. Eu não vi nenhum x1 ao quadrado. Ah, sim, isso daí é sistema linear o que a gente está falando. Se Sim. tivesse um x ao quadrado, seria não linear. Mas daí dá pra usar com o sistema linear esse Não, método? não. Daí não dá. Ah, Daí entendi. não dá. É aquilo que eu falei, nós estamos trabalhando somente com o linear. Linear lembra o quê? Linha, reta. Sim, sim. Nós estamos trabalhando só com sisteminha linear. Para resolver sistema não linear, galera, é muito difícil. É muito difícil. Você vai ter que utilizar outros métodos muito avançados, mínimos quadrados. É difícil pra caramba. É, assim, é a mesma coisa você comparar a tabuada com, com resolução de integral utilizando substituição trigonométrica lá do cálculo 1. Você fala assim, Caramba. 2 vezes 2. Ah, é muito difícil. Não, isso é fácil. Resolve uma integral lá, usando substituição trigonométrica, e que dentro dela cai um outro método por, sei lá, integração por partes, e você tem que, dentro de um método, você tem que puxar vários outros lá e você gasta umas 5, 6 páginas, entende? Essa é a diferença que tem entre você trabalhar com sistema linear e sistema não linear. O não linear é muito difícil. Tá? Vocês podem encontrar isso daí, pode ser que tenha algum livro que vocês encontrem com isso, né? Sim. Sistemas não lineares, mas não é para graduação isso, tá? Esqueça. Não é para graduação, isso é para um estudo bem avançado. Caramba. Beleza? Mas é assim, ó, ô Abraão, sabe que a maioria dos problemas matemáticos aí, né, envolvendo cálculo numérico, ele fica nesse nível aí. Muito difícil trabalhar com algo não linear. Trabalho sempre com linear. E quando algo é não linear, a gente faz o quê? Lineariza. A gente simplifica ele. É Interessante. como se você, em vez de trabalhar com uma curva, você trabalhasse com uma reta. Ah, mas a reta não fica legal. É, mas ela vai ter uma margenzinha de erro, mas você pode tentar. Tem métodos para você linearizar, mas que o erro Tipo, não fica tão grande. tipo o Vocês método vão do ver isso, né? trapézios. Tipo métodos trapézios, mas vocês vão ver mais coisas aí para frente, tá? Vocês vão Perfeito. ver mais coisas para frente, a gente vai trabalhar com linearização, que é dentro disso que eu falei aí, dentro dos números quadrados. Tá? Então, é isso, galera. Critérios de convergência. Critério das linhas. Porque nem todo sistema vai convergir. E aí eu quero mostrar para vocês quando que você vai ter a garantia de que vai convergir. Somente isso. Cuidado que aqui você pode se atrapalhar um pouco, tá? Porque aqui fala assim, vou explicar de novo. Esse teorema, ele vai falar assim, ó, o sistema, a pergunta é, o sistema converge sim ou não? Ou melhor, não responde sim ou não. Esse teorema não responde sim ou não, porque, olha só, ele é uma condição suficiente, mas não necessária. Ou seja, se o critério das linhas for satisfeito, você tem a garantia de convergência. Ó, se o critério das linhas for satisfeito, você tem a garantia de convergência. E se o critério das linhas não for satisfeito, você não tem a garantia de nada. Nem se converge ou não converge. Por isso que é uma condição suficiente, mas não necessária. Tá? Bastante cuidado com isso, galera. O teorema das linhas não garante a não convergência. Ele só garante a convergência. Tá? Então, uma condição suficiente para garantir a condição do método de Gauss-Jacobi aplicado ao sistema x igual a b com os elementos da diagonal principal lá, todos diferentes de zero, é fazer esse cara aqui, ó, alfa k. O que é alfa k? Linha 1, alfa 1, linha 2, alfa 2, linha 3, alfa 3, e assim por diante. Para cada um dos alfas, você vai calcular o quê? Vai verificar se a soma dos elementos que não estão na diagonal principal, dividido pelo elemento que está na diagonal principal da linha correspondente, se isso daí é menor do que 1. Para todas as linhas. Ou seja, você vai pegar o máximo dos alfa Ks, que é para todas as linhas, e verificar se o teu alfa, aqui que é o máximo dos alfa Ks, é menor que 1. Se isso acontecer, o critério das linhas foi satisfeito. Muito simples. Muito simples. Então, nesse caso, o método Gauss-Jacobi gera uma sequência convergente para a solução do sistema, dado independentemente da escolha da aproximação inicial. Olha que 10 isso, galera. Que 10. Se o critério das linhas for satisfeito, não importa o chute inicial que você vê aqui, você vai convergir para a resposta.
Não interessa, você pode chutar qualquer vetor. Eu vou mostrar isso no código ali, que fica mais fácil para a gente fazer a mão. Tá? Então, seja esse sistema. Vamos lá. 10, 2, 1, 1, 5, 1, 2, 3, 10. Eu vou olhar sempre para essa matriz A, que é ela que me interessa. Critério das linhas. Primeira linha, alfa 1. Soma 2 com 1. Divide por 10. Ah, por que divide por 10? Porque divide pelo elemento que está na diagonal principal, da linha 1. Então, 2 mais 1 dividido por 10. Na segunda linha, 1 mais 1, 1 mais 1 dividido por 5, que está na diagonal principal. Terceira linha, 2 mais 3 dividido por 10. Sempre você divide pelo que está aqui, tá, gente? Na primeira linha você divide, soma todos e divide por 10, são os outros que não estão na linha 1. Na segunda linha você soma os dois que não estão na diagonal principal, que é 1 mais 1, divide pelo que está na diagonal principal. É o que está falando aqui. Ó. A primeira linha, 3 décimos. Segunda linha, 2 quintos. Terceira linha, 5 décimos. Quem que é o máximo? Quem que é o maior desses resultados? 0,3, 0,4 ou 0,5? Ah, é o 0,5. Então, o meu alfa é 0,5. O meu alfa é 0,5, que é menor do que 1. Converge. Esse sistema vai convergir, independente do chute inicial. Convergir seria que ele não vai dar certo? Vai dar certo. Convergir quer dizer que ele vai dar certo. Vai achar a resposta. Perfeito. E se ele não convergir, quer dizer que vai dar errado. Se ele não convergir, vai dar um valor maluco lá. Entendi. Você vai fazendo as contas, ele cada vez vai dando número 1 milhão, 1 bilhão, dando a resposta, 1 trilhão, e você fala, pô, isso aqui vai explodir, vai dar infinito. Ou não, tem coisa errada, não está convergindo. Algum problema vai dar no seu sistema, você vai ficar bem claro, você vai ver um número muito grande ou nem vai dar para fazer conta, ou divisão por zero, qualquer coisa assim, muito esquisita que você enxergar, que não convergir. Deixa eu pensar aqui, tentando procurar aqui os códigos. Vamos pegar código desse lado aqui, galera, vamos fazer isso para vocês verem. E o método Gauss-Jacob. Agora a gente vai resolver pelo software? Sim. Perfeito. Vou resolver isso daqui pelo software para explicar esse critério. Tá? Vou pegar então essa matriz 10, 2, 1. Dez, 2, 1. 1, 5, 1. 5, 1. 3, 3, 10. Qual foi o chute inicial ali? Vou colocar qualquer um, vou colocar 0, 0, 0. Então no B, professor, eu posso colocar qualquer número. Ah, não, desculpa, que é o B, não, eu errei. Aqui é 7 menos 8 e 6. 7 menos 8 e 6. 7 menos 8 e 6. Aqui está o chute inicial, 0, 0, 0. Vou deixar a tolerância de 0,05, que é o que tinha lá, e vou rodar. Então aqui eu entro com a matriz A, aqui eu coloco a matriz do vetor B, aqui eu deixo a tolerância, posso usar qualquer tolerância que eu quiser, e aqui um chute inicial, qualquer valor que eu estou ali. E vou rodar isso daí. Deixa eu mostrar aqui a tela que ela faz ali desse lado. Olha lá, vou rodar. Aí eu vou falar assim, colocar no máximo 1000 iterações. Ou ele para aqui quando ele der certo, ou ele continua rodando até chegar em 1000. Mas com certeza não vai dar 1000, tá? Olha lá, na terceira iteração, 099, menos 1.98 e 099. Isso aqui está com cara de ser 1, menos 2 e 1, né? Vamos pegar aqui, vamos aumentar essa tolerância. Vamos diminuir a tolerância. Vamos diminuir, 0.005. Quero que esse resultado melhore. Ó, em 5 iterações. 1, menos 2, 1. Vamos 15 iterações. Vamos diminuir esse erro aqui. Quero que eu diminua de uma iteração para outra. Ó, em 38 iterações que ele achou, 1, menos 2 e 1. Achou a resposta verdadeira. Caramba. 1 menos 2 e 1. Pode pegar 1 menos 2 e 1 e substituir no sistema ali, você vê que vai dar certo. Coloca 1 menos 2 e 1. Vamos lá. 1, 10 vezes 1, 10. 2 vezes menos 2, menos 4. 10 menos 4, 6. Mais 1, que é o x3, né? 7. Mais 1 que é o x3 deu 7. Então bateu. Na segunda linha, 1, 5, 1. Você pega 1 menos 2, 1.
1 vezes 1, 2. Mais 5 vezes menos 2, menos 10. Eu falei 1 vezes 1, né? 1 vezes 1, 1. Vai ficar 1 menos 10 dá menos 9. Com mais 1, menos 8. Não precisa nem fazer as contas. Eu estou só conferindo aqui, fazendo a prova real. Nem precisava ter feito isso. Né? Vamos lá. Vou chutar outro valor agora, então. Aí alguém vai falar assim, não, professor, mas isso aqui não tem. Eu vou chutar aqui um chute inicial. Quero que ele faça a primeira iteração menos 1000. Aqui eu vou colocar... Aqui eu vou colocar menos um valor qualquer. E vou mandar resolver. Agora ele vai errar. Vai falar, né? Não vai. Olha lá. Olha lá aqui no começo, iteração. Olha lá, ó. Na primeira iteração, deu esse número maluco para x1, para x2, para x3. Depois ele pegou esse resultado e jogou dentro da própria equação de novo. x1, x2, x3. Depois, x1, x2, x3. Olha o que ele foi fazendo, olha lá. Olha lá. Olha lá a resposta melhorando. x1, x2, x3. Olha lá. x1, x2, x3. Na outra iteração. E assim por diante. Olha lá. x1, x2, x3. O que ele foi fazendo? Foi convergindo. x1, x2, x3. E depois lá embaixo, olha lá. Onde ele começou a ficar mais com cara da resposta. Na iteração 15, 16, 17. Olha lá no 18. Ó, 3, 1, 4. 0, menos 3, 0. Aqui na iteração 20 já começou a ganhar forma, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ó, 1, menos 2, 1. Praticamente na iteração 27, na 26, eu estava assim, na 25, né? Depois lá embaixo, na iteração 60, ele chegou na resposta. Independe do valor que você chutar aqui, galera, para chute para condição, para solução inicial, ele sempre vai achar a resposta. Olha lá, para esse caso. Ele achou mais rápido, né? Olha lá, ó. 0,7 menos 1,6, 0,6 na aproximação inicial. Aí a primeira iteração, ó a resposta aqui, ó. A segunda iteração, quase lá. Terceira iteração, tá quase lá. Daí lá na 38 ele achou. E, poxa, mas por que ele deu 38 iteração? Porque ele fica variando aqui. Não, ele não fica encontrando. Dependendo do chute inicial, ele vai ficar fazendo bastante iteração. Deu 38, deu bastante. Se tivesse colocado outro valor qualquer ali, ele ia achar incrível, né? Colocar aqui temos o valor aqui, tá? Valores altos, baixos, né? Vou rodar ali, olha lá. Deu, aqui demorou mais, 54 iterações. Vamos ver lá no começo, olha lá. Olha os valores que ele estava achando. Ó, primeira iteração, segunda, terceira, quarta. Veja que o resultado ele vai convergindo, ele vai indo para a resposta correta. Bacana? Bacana, professor. Bem Mas olha só, galera. Esse critério das linhas, ele garante que esse sistema converge. Ele garante, independente da solução inicial. Esse outro sistema aqui, ó, 1, 1, 1 menos 3. Se você tentar aplicar o critério das linhas nesse sistema, vocês vão ver que ele não vai convergir. Desculpa, ele não vai atender o critério das linhas, mas ele vai convergir. Isso daqui, esse sistema, ele converge por Gauss-Jacobi. Mas o critério das linhas não é satisfeito. Porque aqui, se você fizer o alfa 1 vai dar 1, e o alfa 2 vai dar... Beleza. Aqui o alfa vai ser 1. Ele não vai convergir, porque o máximo dos alfa aqui é 1. E o critério das linhas, ele garante convergência apenas para quando o critério das linhas for satisfeito. E por que isso acontece? É aquilo que eu comentei antes. É uma condição necessária, mas não suficiente. Uma suficiente, mas não necessária. Ele é suficiente para convergência, mas não é necessário. Ou seja, se o critério das linhas for satisfeito, você tem a garantia da convergência. Ponto. Mais nada. Ah, professor, mas e se o método e se o teorema não for satisfeito? Não sei de nada. Ninguém sabe de nada, é sorte. Entendi. Entendeu? Ó, vocês têm que pensar assim, o que o critério das linhas fala? Ele garante que uma condição suficiente para que o sistema convirja é o critério das linhas ser satisfeito. Ponto. Mais nada. Só de novo. Daí alguém vai perguntar assim, professor, mas e se?
E se, daí, não sei, porque não existe teorema falando, garantindo nada disso que está perguntando. Tudo pode acontecer, entendeu? Por isso que esse sistema aqui, ó, aplica o critério das linhas. Não passou. Eu tenho garantia de alguma coisa? Não, não tenho garantia de nada. Não sei o que vai acontecer. Vai convergir? Não sei. Converge, não converge? Não posso falar nada. Por quê? Eu só posso falar se converge quando o critério das linhas é satisfeito. Quando o critério das linhas não é satisfeito, nada eu posso afirmar. E tem que tentar. Tem que tentar. Ah, não convergiu? Troca a posição das linhas e colunas. Ah, nesse caso aqui não vai adiantar, né? Ó, outro sisteminha. Esse sistema aqui, gente, na primeira linha, quanto que vale o alfa? Você tem que somar aqui 3 e 1, 4, né? E dividir por 1, dá 4. Na segunda linha, você soma 5 com 2, 5 com 2 e divide por 2, que era 3,5. Na terceira linha, você soma 0 com 6 e divide por 8, que dá 0,75. O maior dos valores entre 4, 3,5 e 0,75 é o 4. Então, o alfa nosso vale 4. Nesse caso aqui, galera, esse sistema aqui, eu não posso falar que não converge. Mas também não posso falar que converge. Eu não posso falar nada. Nesse caso, eu não tenho a garantia de convergência apenas, porque o critério das linhas não foi satisfeito. Então, sempre que o critério das linhas não for satisfeito, devemos tentar uma permutação de linhas ou colunas, conforme termos uma disposição para qual a matriz de coeficientes satisfaça o critério das linhas. Vamos tentar isso daqui no sistema ali. Vamos tentar, ver se vai dar certo. Sistema 131, 131, 522, 22, 0, 32. 0, 6. Menos 2, 3, menos 6. Menos 2, 6 e menos 6. Eu vou rodar aqui para a solução inicial 000, que quando não fala nada, eu sempre gosto de usar ela. Na prova, com certeza, vai falar, né? Porque eu preciso saber qual que é o resultado de vocês baseado em que chute inicial. Vou botar 0,05. E vamos rodar para ver o que vai dar. Olha lá, ó. O que aconteceu? Ó, a iteração. Ele foi até a milésima iteração. Pedi para ele fazer no máximo mil iterações. Se ele não conseguir achar a resposta, ele foi até a milésima iteração. Não deu o número. Vamos ver o que aconteceu lá para cima. Lá ele começou assim, ó. Primeira iteração, 2, 1,5. Não. K igual a 0. Aqui ele está dando K igual a menos 2, 1,5 e 0,75. Olha o que foi acontecendo com o valor aqui, Abraão. Aquilo que você perguntou antes. Você vai fazendo as interações, olha o que vai acontecendo. Sim. Olha lá. Olha lá, você fala, pô, eu não vou fazer mais conta porque eu não estou aguentando, esse número está ficando muito grande. O que vai acontecer uma hora? Olha lá o tamanho desse número. Nossa. Daí, Quem tipo, quer dar conta? vai ficando. Não vai seguindo nenhum padrão e nenhuma tendência, né? Vai seguindo uma tendência para o infinito. E vai divergir. E por infinito significa divergir. Ó, 27, 7 vezes, menos 7 vezes 10 elevado a 27. Olha o tamanho do mundo. Elevado a 30, 40, 50. Olha só, não vai parar de crescer. O que vai acontecer com quem é da computação? Vai dar erro. O que vai acontecer? Vai dar erro por quê? Ué, Ponto flutuante, né? ponto flutuante? Tem a ver com ponto flutuante, lá o máximo, que o maior valor que a máquina consegue mostrar e o menor valor lá, né, tem os limites, né? O menor valor, 0,0000000. Esse é o valor que a máquina consegue trabalhar, o máximo. 1 quatrilhão, sei lá, 1 quintilhão. Enfim, ó, aqui ainda a gente não chegou no valor máximo que a máquina consegue armazenar lá. 4 vezes 10 elevado a 168, galera. Não tem noção do que é isso. Vai chegar uma hora que ela... Aqui já... Ué, esse computador não vai dar erro não, senhor? Olha lá, o que aconteceu lá? Ó. O que é isso aqui?
Infinito. Infinito, né? Aqui, ó. Elevado, menos 9 vezes 10 elevado a 306. Aí ele falou, ó, não consigo mais mostrar o número, para mim é infinito. Completamente infinito isso daqui. E Tá lá. aquele Aí grande? já lascou tudo, né? O dano é o que, professor? Ô, Bruno, acho que você tá meio longe, eu não tô ouvindo você. O dano. Não é um número. Not a number. Not a number. Ah, beleza. É isso o pessoal da computação, quem é da computação aí? A tradução seria não é um número. Dá para você escrever, porque o infinito é um número que você não consegue representar. Será que é uma Number. abreviação de non a number? É? Não um número, né? Não é um número. Não é um número. Não é um número. É isso. Ó, galera, esse sisteminha aqui, nós tentamos e ele não foi. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver aqui, ó, vamos analisar. O que acontece se eu passar essa linha aqui, ó, escrever ela primeiro e depois passar aqui, inverter a primeira e a segunda linha de posição? O que acontece se eu escrever 5x1 mais 2x2 mais 2x3 igual a 3 no lugar dessa e essa no lugar dessa, trocar elas de posição? Tipo, o A11 vai mudar, né? E o A22 vão mudar. Aqui, ó. Ah, acho que não vou conseguir editar essa porcaria, cara. Eu sempre esqueço de atualizar no MathType. Acho que o meu MathType vai... Eu não consigo mexer nele. Tá falando pra eu comprar aqui, ó. Mas dá pra jogar no software, né, professor? Só jogar invertido as colunas. Sim, mas eu queria só mostrar pra vocês. É assim, ó. Imagina que isso aqui tá na primeira coluna. Quem que vai ser o alfa 1? 5. Não. Ué. A linha do meio vai pra primeira, não vai? Isso. E quanto que vai dar alfa 1? Ah, tá, o alfa 1. Aí vai ter que fazer o cálculo, né? Deixa eu Fazer ver. o cálculo. Vai Tem ficar que somar 5. ele. Vai ficar 2 mais 2 dividido por 5? Isso. Que dá 0,8. Passou. Agora isso aqui na segunda linha. Quem que eu tenho que somar? 1 mais 3. Não, 1 mais 1. mais 1. 1 mais 1 dividido por 3. 0,66. Passou. E a última linha fica a última linha, que dá o 0,75. Então todos são menores do que 1. Então olha que bacana. Agora sim. Então vamos fazer assim. Vamos pegar esse sistema e mudar aqui. Em vez de colocar 131, vamos jogar ele. Oi, mãe. Ah, mas ele Sei tem que lá. tá aqui que você tem que mudar o 2 e o menos 3, né? Aqui é 3 e aqui é menos 2. Né? Beleza, arrumei o sistema. Vamos ver lá. 522, 522, 3. 131, menos 2. 131, menos 2. 068, menos 6. Bateu. Agora, qualquer valor que eu colocar aqui no chute inicial, ali, na solução inicial, vai dar certo. Olha lá. Não tem como não dar certo, né? Ah, mas ficou ruim o resultado. Claro, por causa da tolerância. Se a gente mexer aqui na tolerância, colocar a tolerância bem pequena, resolver isso aqui de novo, não, aí não deu o resultado. Nem sempre vai dar o resultado exato. Tá? Ah, não deu. Vamos fazer mais continha. Deu 1000 iterações. Vamos colocar 10.000 iterações. Ele não vai chegar naquela solução lá de 1, menos 2 e 1. É, não vai. Mas já dá pra saber quais são, né? Tipo, plugar o 1, menos 1 e 0. Não, né? aqui aqui é outra solução, né? Aqui é outra resposta. Não é 1 menos 2 e 1. É 1 menos 1 e 0. A resposta disso daqui é 1 menos 1 e 0. Por quê? Porque mudou a posição, inclusive. É outro sistema esse, não é? 1 menos 1 e 0. 1 para x1, menos 1 para x2 e 0 para x3. 1 vezes menos 1. Não, 1. Vamos lá. Peraí, porque ali não tá, tipo assim, 1, menos 1 e 0. 1 menos 1 e 0. Ah, perfeito. É 1 menos 1 e 0. Pode substituir aqui para bater. Perfeito. Tá? Essa é a resposta do sistema. Ah, mas deu certo, foi por acaso. Então, se
Ó, pessoal, tô falando que o critério das linhas foi satisfeito. Então, não interessa o número que você coloca aqui na solução inicial, ele vai convergir. Eu vou tentar aqui, ó, vou tentar um valor negativo para vocês. Vou colocar aqui um valor bem negativo, só para nós ver se vai. E aí eu vou mexer um pouquinho na tolerância, porque eu não quero também ficar até amanhã calculando aqui. Então, vamos pegar aqui. Nossa, uma tolerância um pouquinho menor. Deixa 10 mil iterações e vamos ver o que ele vai resolver. Olha lá. 1 menos 1, 0. 280 iterações. Agora, se você mexe na tolerância aqui, beleza? Ele não vai chegar Ô, em... professor. Olha lá. Professor, Oi. o homem sem o auxílio das máquinas na engenharia, nossa, ia ficar assim algo impossível, né? Impossível. É porque aqui, Imagina. ó, Abraão, aqui o que eu fiz agora foram 309 continhas daquelas que eu coloquei no slide. Olha o tempo que demorou. Sim. Foi muito rápido. Imagina, tipo, a gente como engenheiro fazer tudo isso daí à mão. Ó, 92 continhas. Você viu tanto que, ó. Olha aqui, olha a quantidade de quanto, ó. Deu play, olha lá. Olha lá, olha lá. 10 mil operações. Quantos segundos demorou? Sei lá, 5 segundos? 10 mil, só que aqui ele não chegou ele não parou por causa que ele não conseguiu atingir essa tolerância. Ele parou porque o meu critério de parada que era passa no máximo 10 mil iterações. Se não conseguir achar essa tolerância, né? Então uma hora tem que parar. Mas se eu coloco aqui 100 mil iterações, o que vai acontecer? Ele vai parar, ó, ela está em 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 30, tá lá. Não tá conseguindo satisfazer essa tolerância aqui, ó. Ele vai tentar até 100 mil. Se ele chegar lá em 100 mil e não conseguir satisfazer essa tolerância, aí ele para. Senão a máquina ia ficar até quando calculando. Entende? Ele possivelmente não vai conseguir satisfazer essa condição de parada, esse critério de parada. Ele vai parar por esse. Esse é o critério de parada e esse aqui também. Tá no slide que eu comentei antes. Ele fez 100 mil iterações e não conseguiu satisfazer esse valor do S. Caramba. Tá? Agora eu vou continuar, vou deixar o 100 mil de novo, tá? Só que diminuiu o erro aqui agora. Lá, 99 ele parou. Ó, vou diminuir mais o meu erro ali. 71 iterações ele parou, só que eu falei, no máximo 100 mil iterações. Pô, legal, professor. Legal? Pessoal, é isso aí, tá? A aula é bastante simples, como eu falei para vocês. Vocês podem ficar brincando